Olá, seja bem-vindo a mais uma palestra do primeiro Congresso de Marketing Industrial. Você já deve ter ouvido falar de SEO, que é a otimização de posicionamento nos buscadores, e que você precisa utilizar isso em seu site para aparecer nas buscas do Google, certo? Porém, existem algumas técnicas poderosíssimas que você pode utilizar para se posicionar na primeira página do Google sem pagar por cliques. E o Romário Martins, que é um grande especialista em marketing de posicionamento na internet, vai te explicar o que você precisa saber para conseguir estar bem posicionado nas primeiras posições do Google. Com vocês, Romário Martins. Olá pessoal, tudo bem? Obrigado por você estar aqui acompanhando a minha palestra. Meu nome é Romário Martins, eu sou especialista em marketing de posicionamento na internet e o tema da nossa palestra aqui hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre como colocar a sua indústria na primeira página do Google e nos demais buscadores sem pagar por clique. Hoje é difícil a gente falar em ações de marketing do novo mundo, né? Ou marketing digital, sem falar no Google, né? Hoje o Google é a base de qualquer estratégia para você conseguir alavancar os seus resultados pela internet. Então vamos lá, vamos iniciar aqui a nossa palestra como posicionar a sua indústria na primeira página do Google sem pagar por cliques. Bom pessoal, para quem não sabe, o Google surgiu em 1998. O Google surgiu aí com a missão de organizar e apresentar as informações do mundo, né? Uma missão diferenciada para uma empresa aí de praticamente que está no mercado há 17 anos, né? Então foi assim que o Google surgiu, com essa missão de organizar e apresentar aí as informações do mundo. Atualmente, pessoal, o Google já é a segunda marca mais valiosa do mundo. Vale hoje praticamente mais que a Coca-Cola. Olha que interessante, se você pegar nos últimos 7 dias, a gente até brinca, né? Você tomou mais Coca-Cola ou deu uma gugada, né? Com certeza você deu mais aí uma gugada, né? Ou seja, realizar pesquisas aí no Google, né? O Google hoje, pessoal, praticamente já virou um sinônimo de busca. É pensar em Google, é pensar em buscas, né? Em busca de informações. Então, hoje é impossível você definir uma ação de marketing sem pensar nesse cara aqui, né? Deixar o Google de fora hoje do marketing digital é praticamente aí perder um volume enorme do seu mercado, que atualmente está sendo buscado aí pelos internautas, né? Sendo buscado aí pelos seus usuários. Então, para a gente começar aqui a falar dessa palestra, pessoal, eu trouxe aqui algumas estatísticas. Olha só que interessante, né? Atualmente, há cerca de 131 bilhões de pesquisas sendo realizadas mensalmente hoje na internet, né? 46% das pesquisas realizadas hoje no Brasil são de produtos e serviços, ou seja, o usuário buscando aí produto, uma empresa ou um serviço, né? Olha que interessante também, o Brasil hoje possui mais de 200 milhões de habitantes e cerca de 50% da população brasileira hoje já tem acesso à internet, né? Até um dado interessante, né? Hoje o Brasil é o 5º país que mais passa tempo online, navegando na internet, né? Então, ou seja, metade da população hoje navegando já com acesso à internet. Então você imagina, são 100 milhões de pessoas já navegando, consumindo, fazendo buscas, fazendo compras pela internet. E olha que bacana, pessoal, hoje o Google responde por mais de 90% das pesquisas na internet. Então, ou seja, pessoal, a cada 10 pesquisas realizadas na internet, 9 são no Google. Então não tem jeito, você deixar o Google de fora de uma estratégia hoje de marketing digital, realmente hoje está de fora aí de 90% das pesquisas realizadas na internet. Então não tem como, né? E olha que interessante, 78% dos tráfegos nos sites brasileiros vem através de motores de buscas. Então, ou seja, hoje, pessoal, não adianta nada você montar um site e não ter uma estratégia para aparecer nos motores de buscas. Não faz sentido. Hoje você criar um site lindo, maravilhoso, com efeito, um site em flash, então não faz sentido você criar um site bonito, sendo que ele não gera tráfego. Então, um site hoje que não gera tráfego, simplesmente é um mero cartão de visita, né? Então não tem como. E olha que interessante, pessoal, aqui nós temos uma imagem mostrando as estatísticas de buscas realizada hoje praticamente no mundo inteiro. Essa aqui é uma ferramenta do Google, né? Tá aqui embaixo o link dela, uma ferramenta muito interessante.
E aqui olha só que bacana, se a gente pegar aqui essa ferramenta aqui do Google, né, a gente vê aqui claramente as regiões que mais têm acesso ao Google, que mais realizam buscas no Google, né? Então fica claro aqui hoje que São Paulo, Rio e Minas, olha só a quantidade de buscas, né, que são realizadas nessa região aqui, sendo utilizada no Google, né? Essa ferramenta aqui, pessoal, a gente consegue ver as buscas no mundo inteiro. Olha só a concentração de buscas aqui nos Estados Unidos, né? Você vê, é bem dividido, né? Olha que interessante aqui na Europa. Então você vê, pessoal, o Google hoje é mundial, é o maior buscador do mundo, né? E assim, o Google ele traz resultados muito precisos. Então não tem como ficar de fora dessa estratégia de aparecer na primeira página do Google, né? Então olha que interessante, né? A gente consegue ver aqui um volume brutal, né? A gente consegue ver por todos os idiomas aqui as buscas realizadas, né? E aqui, pessoal, olha que interessante. Você já parou para se perguntar como que funciona o Google? Como que pode a gente realizar uma pesquisa no Google e ele trazer exatamente aquilo que a gente está buscando, né? Até parece que o Google é um oráculo. Eu faço uma busca e ele me responde com uma resposta exatamente com aquilo que eu estou necessitando, né? Então é interessante, né, a gente parar para pensar nisso, né? O Google hoje ele tem toda uma engenharia e a gente vai entender aqui exatamente como que ele funciona, né? Então hoje, quando a gente realiza uma busca na internet, o Google ele retorna para nós os resultados em questão de frações de segundos, né? Esse algoritmo poderoso hoje, ele praticamente funciona muito antes da gente realizar uma consulta na internet. Olha só que interessante, pessoal, como é que funciona o Google. Antes mesmo da gente realizar uma busca no Google, em tempo real, o Google hoje possui centenas de aranhas, né, que é conhecido hoje como crawler, né, o Google Boot, que ele costuma ficar varrendo toda a internet. Ou seja, ele costuma varrer toda a web em busca de novas informações. Ele vai pulando de links em links e cada link que ele acessa, ele abre aquela página e indexa todo o material disponível, né? Hoje, olha só que dado interessante, o Google possui mais de 100 milhões de gigabytes já indexado. Olha só a quantidade de informações, são trilhões de páginas já indexadas em seu banco de dados. Se a gente fosse fazer uma comparação aqui hoje o Google já tem 100 milhões de gigabytes indexados. Se a gente pegasse 1 gigabyte, vamos colocar só uma comparação. Se 1 gigabyte fosse igual a 1 metro quadrado de informações indexadas, hoje o Google praticamente teria 10 vezes o tamanho do território brasileiro de informações indexadas em seu banco de dados, né? Então assim, é um volume brutal de informações já indexadas e disponível para os usuários, né? E olha que dado interessante, até o momento o Google já gastou mais de 1 milhão de horas de computação criando todo esse índice aqui de pesquisa. Então assim, o Google ele está em constante desenvolvimento, aprimoramento. Então antes mesmo, pessoal, da gente realizar uma busca na internet, o Google já indexou essa informação, está sendo tratada essa informação, só aguardando aí uma consulta do usuário. E aí, pessoal, como é que funciona? Durante uma pesquisa do Google, na medida que você vai digitando, você pode perceber que o Google ele costuma já colocar as palavras-chave aqui na frente, ou seja, sugestões de buscas, né? E na medida que você vai digitando, o Google ele percorre em média 2.400 quilômetros para poder buscar informação, ou seja, o Google ele tem vários data centers espalhados pelo mundo inteiro. E na medida que você vai fazendo uma consulta, o Google ele já vai fazendo buscando essas informações, né, praticamente uma velocidade próxima da luz, né, centenas de milhares de quilômetros por hora. Então ele já sai varrendo toda a web em todos esses índices, tentando buscar a informação mais precisa em relação àquilo que você está digitando, né? Então assim, tudo isso acontece em milésimos de frações de segundo. Então assim, realmente é muito rápido, né? E durante a classificação, pessoal, como é que funciona? Na medida que você vai fazendo uma pesquisa na internet, que o Google vai trazendo os resultados, automaticamente, pessoal, ele já vai classificando esses resultados por ordem de importância. Hoje, o Google ele tem mais de 200 parâmetros que ele utiliza para poder classificar
qual que é o resultado mais relevante em relação à consulta, em relação àquilo que você está buscando, né? Então aqui, ó, a gente tem até alguns parâmetros, né, mais interessantes, e só lembrando, ó, que o Google, por ano, pessoal, ele tem mais de 500 aprimoramentos nesses 200 sinais que ele utiliza para poder classificar esses resultados. Então olha que interessante, um dos sinais dele é o que? É o grau de atualidade do conteúdo. Então, ou seja, o seu conteúdo, qual que foi a última vez que você atualizou ele? Então, assim, se você publicou uma informação dentro do teu site e não atualiza, ou também não gera novas informações, então o Google entende que aquele conteúdo ele não tem atualização. Então, você percebe muito que quando você faz uma busca na internet por uma determinada notícia, a gente costuma identificar muito os sites de conteúdo como o UOL, o G1, ou seja, que são sites que estão gerando informações a todo tempo. Então, quanto mais atualização você faz no seu conteúdo e gera novas informações, mais vezes o Google vai te visitar. Então, isso acaba se tornando aí uma prioridade dele, né? Olha só um dos sinais que o Google também utiliza, né? O número de outros sites que contém links para um site específico e a autoridade desses links. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui, pessoal? Qual que é o número de links? Quando o Google fala em links, qual que é o número de sites que apontam o link para o seu site? Ou seja, quantas pessoas te referenciam na web? Então, ou seja, quanto mais referências você recebe, mais importância o Google dá para a tua página, né? Quantas palavras existem na página na web? Ou seja, não adianta nada você publicar lá um texto de 2, 3 ou 4, 5 linhas, né? Você tem que gerar informações relevantes, informações de qualidade, ou seja, você tem que escrever um texto bacana, né? Eu até vou dar algumas dicas de textos que você deve escrever um pouquinho mais para frente. Sinônimo de palavras de pesquisa, ou seja, se o usuário fez uma busca lá no Google por futebol e lá na tua página você fala sobre futebol, você fala sobre times, você fala sobre chuteira, ou seja, você fala sobre coisas relacionadas ao futebol, então o Google ele lê tua página e tenta identificar tudo isso também. Ele também aqui, ó, verifica a ortografia. Por exemplo, se a tua página ali não tem erros de ortografia, porque o Google também ele identifica os erros ortográficos. Qualidade do seu conteúdo, ou seja, você escreveu um conteúdo qualquer ou escreveu um conteúdo para realmente passar uma informação relevante para o usuário. Então, o Google, quando ele lê o seu conteúdo, ele consegue entender exatamente aquilo, o assunto daquela página, ou seja, sobre aquilo que você está escrevendo. E quando as pessoas acessam o seu site, o Google ele mede ali o tempo que as pessoas ficam na sua página, ele consegue identificar se o usuário está descendo a barra de rolagem, ou seja, se ele está lendo as informações. Então tudo isso o Google consegue identificar. Por exemplo, qual a informação que mais chamou a atenção do usuário. Então na medida que o usuário vai passando o mouse no seu conteúdo, o Google também consegue gravar todas essas sessões e identificar qual parte do seu conteúdo é mais clicado, né? E também, pessoal, quando a gente faz uma pesquisa no Google, que o Google traz ali os resultados, muitas vezes o Google, dependendo do tipo de consulta que você faz, ele vai trazer uma imagem, ele vai trazer um vídeo, ou ele vai trazer uma notícia, ou ele vai trazer um resultado ali pessoal, né? O Google também costuma, pessoal, personalizar os resultados. Então, por exemplo, dependendo do tipo de consulta que você está realizando, o Google ele vai verificar a sua região, ele vai verificar se tem outras pessoas conectadas a você, né? Hoje, para quem não sabe, o Google ele tem a rede social dele, que é o Google+. Então, se você tem um amigo no seu círculo de amigos do Google+, e essa pessoa fez uma pesquisa por um determinado tema, e ela recomendou essa pesquisa, e você, como é amigo dessa pessoa, e faz a mesma consulta no Google, pode ser que a consulta dessa pessoa, essa curtida que a pessoa deu naquele resultado, apareça aqui para você, usuário também. Então, tudo isso o Google leva à importância, né? Então, olha que interessante. Hoje o Google, pessoal, tem mais de 200 parâmetros que ele utiliza para poder classificar a ordem de importância dos resultados. Quem vai aparecer em primeiro, quem vai aparecer em segundo, em terceiro, em quarto e assim sucessivamente, né? O Google ele apresenta aí milhares de resultados, né? E depois, pessoal, que você faz a consulta e o Google busca e faz todo o tratamento, aí vem o resultado, né? E aqui olha só que interessante, ó. Ele vai trazer aí um vídeo, ele vai trazer imagens, ele vai trazer notícias ou conteúdo mesmo, dependendo do tipo de pesquisa. Ele pode até trazer sites ligados à compra, né? E-commerces, né? E olha só que bacana, pessoal. Aqui tem os dados do próprio Google, ó.
todos os dias bilhões de pesquisas são feitas. Então, ou seja, diariamente, pessoal, é um volume brutal de informações sendo buscadas, né? E olha que interessante, desde 2003 o Google já respondeu a mais de 450 bilhões de consultas, né, inéditas, ou seja, de informações que nunca antes foram buscadas na internet. E todos os dias, pessoal, 16% dessas pesquisas, elas são inéditas. Então, ou seja, das pesquisas realizadas diariamente no Google, 16% delas nunca antes foi realizadas na internet. Então, olha só que interessante, né? E isso é até bom para a gente poder parar um pouquinho e pensar no seguinte: bom, como que as pessoas buscam o meu produto na internet? Você já parou para se perguntar? Porque hoje você conhece do seu produto, você sabe como que ele é buscado, mas e como que o usuário busca? Né? Então, assim, são N maneiras diferentes para a gente poder parar para pensar aí. E até no finalzinho eu vou dar algumas dicas de palavra-chave, como que a gente faz para poder escolher as melhores palavras-chave para o nosso segmento, né? E aqui, pessoal, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a questão de campo visual. Então, aqui está a página do Google, né? Quando a gente faz uma pesquisa no Google, o Google geralmente ele traz alguns resultados, né, para nós, né? Esses resultados são geralmente 10 resultados aqui embaixo, alguns aqui em cima e alguns aqui do lado direito. Hoje, pessoal, há uma linha imaginária no Google, né? Quando a gente faz uma consulta no Google, o Google geralmente ele traz os resultados, mas se você for parar para pensar aonde os usuários mais visualizam, hoje 90% olham mais do lado esquerdo, que é essa área aqui, e 10% só olham aqui para o lado direito, né? O porquê disso, pessoal? Porque as pessoas elas costumam ler da esquerda para a direita. Então é natural que quando uma pessoa faz uma consulta no Google, naturalmente ela vai olhar mais essa região aqui voltada aos resultados, né? E apenas 10% das pessoas costumam olhar para o lado direito. Então realmente é muito pouco, né? E olha só que interessante, pessoal. Qual que é a diferença principal entre os links patrocinados e a busca orgânica no Google? Então, para quem não sabe, o que é link patrocinado, pessoal? O link patrocinado é toda essa área aqui em amarelo, né? Quando a gente faz uma consulta no Google, o Google ele geralmente traz aqui em cima 3 resultados, né? E aqui do lado direito ele costuma trazer aí de 5 a 8 resultados. Então, por exemplo, como que funciona? Aqui o link patrocinado, pessoal, é por clique. Ou seja, você paga para o Google para poder aparecer aqui. Você cria uma conta no Google, faz os anúncios, coloca um crédito e na medida que as pessoas forem pesquisando pelo seu segmento, pelos seus produtos e serviços, o Google vai te mostrando aqui nos resultados. E na medida que você vai sendo clicado, o Google vai descontando esse crédito de você. Então, ou seja, o link patrocinado funciona como se fosse um crédito do celular. Eu coloco o crédito e na medida que eu vou usando meu celular, a operadora vai descontando esse crédito. E aqui assim também funciona o Google. Na medida que os usuários fazem consultas e clicam no seu resultado, automaticamente o Google já vai debitando esse valor aí do teu saldo, né? Então aqui, pessoal, não tem boi. O usuário fez uma pesquisa, clicou, o Google já desconta esse saldo aí de imediato, né? E até aqui interessante, para você perceber o link patrocinado, quando você faz uma consulta e o Google traz os resultados, geralmente os links patrocinados ele fica aqui com destaque de anúncio, igual está aqui assim, ó. Então já fica bem destacado para o usuário aí. Então essa região aqui, pessoal, é o que nós chamamos aí de links patrocinados. Hoje nos links patrocinados, pessoal, qual que é a porcentagem dos cliques? Os links patrocinados do lado esquerdo, eles recebem em média 10% dos cliques. Tá? E do lado direito, pessoal, costuma receber aí em média 2% dos cliques. Por que disso, pessoal? Isso é a questão aqui da questão visual mesmo, né? Hoje 90% das pessoas olham mais o lado esquerdo do Google. Então, naturalmente, as pessoas costumam já olhar aqui e costumam clicar, né? Aí você fala, poxa, Romário, então por que as pessoas não clicam logo no primeiro resultado aqui ou no segundo? Porque hoje as pessoas sabem que os primeiros resultados aqui, que aparecem geralmente com anúncio, elas sabem que as pessoas estão pagando para poder aparecer aqui, né? Então as pessoas costumam mais clicar nos resultados aqui embaixo, né? Então, ou seja, hoje quando a gente faz uma consulta na internet, apenas 10% clica do lado esquerdo e 2% do lado direito, tá?
E logo aqui embaixo, pessoal, nós temos a busca orgânica. E a busca orgânica hoje, pessoal, ela recebe em média 88% dos cliques. O que é a busca orgânica? A busca orgânica é o resultado natural do Google, né? Então, por exemplo, hoje os links patrocinados, se a gente for somar, 12% em média clicam aqui nos links patrocinados e 88% aqui na busca orgânica. Então, olha só que interessante, pessoal. Se você hoje investe em links patrocinados e está tendo resultado, você praticamente está atingindo aí 12% do seu público-alvo. Enquanto que os outros 88% estão clicando aqui no resultado natural. Aqui o resultado natural, pessoal, a gente não paga para poder aparecer aqui. Aqui você aparece com base em mérito, com base em confiança para o Google, né? Então, eu vou até pontuar algumas técnicas aí de classificação que o Google utiliza. Então, pessoal, por que essa diferença aqui brutal de cliques? Justamente pela questão de confiança. O usuário sabe que as pessoas que estão aparecendo aqui em cima estão pagando para poder aparecer. E aqui embaixo, naturalmente, é o resultado natural, o resultado orgânico, né? Com base aí em mérito. Então, assim, pessoal, quem surgiu primeiro, o link patrocinado ou a busca orgânica? Surgiu primeiro a busca orgânica. E como o Google viu que tinha muita audiência, naturalmente ele começou a vincular aqui os anúncios, né? Então, assim, pessoal, não tem jeito. A busca orgânica ela sempre vai ser mais clicado. Se a gente for fazer uma comparação aqui entre o link patrocinado e busca orgânica, é a mesma coisa da gente ir no campo de futebol, né? E assim, ali no campo de futebol, o jogo é a busca orgânica e as placas ao redor do campo é o link patrocinado, ou seja, as propagandas, né? Então, pessoal, o grande segredo está aqui na busca orgânica, não tem jeito, ela sempre vai ser mais clicado. Se a gente for comparar na televisão, por exemplo, o link patrocinado são as propagandas, os dos intervalos, e a audiência em si é ali a novela que vai passando para o usuário, né? Então, sempre vai ser mais clicada aí a busca orgânica. E agora aqui, pessoal, vou falar um pouquinho sobre as principais vantagens e desvantagens do link patrocinado e da busca orgânica. Então, por exemplo, quais são as principais vantagens hoje do link patrocinado? Bom, primeiro, pessoal, o link patrocinado traz resultado aí a curto prazo, né? Praticamente você colocou o crédito lá, automaticamente no dia seguinte você já está aparecendo ali nos resultados de buscas do Google, né? Então, assim, para quem está lançando um produto novo agora, quer fazer um teste, um link patrocinado é interessante, porque você paga lá para o Google, coloca lá as principais palavras-chave que você quer aparecer e já no dia seguinte, assim que o seu crédito for compensado, que o Google reconhecer, automaticamente no outro dia você já começa a aparecer, né? O link patrocinado é muito utilizado principalmente para promoções aí relâmpagos, né? De repente você tem um estoque lá, você é um e-commerce, você vende pela internet, tem um estoque lá que você quer queimar, então você coloca o crédito lá no Google, coloca as palavras-chave e faz o anúncio e consegue queimar rápido aí esse estoque. Desvantagens. Bom, na minha visão, quais são as desvantagens do link patrocinado? Bom, primeiro delas, pessoal, o link patrocinado ele é pago. Não tem jeito. Você põe o crédito lá e o Google vai descontando por cada clique que você recebe no seu anúncio. Então, exemplo, se você definiu lá que você quer pagar R$1 pelo clique e você teve 1000 cliques, você vai pagar para o Google vai descontar de você R$1.000. E agora, se você teve 10.000 cliques, não tem jeito, pessoal, o Google vai descontar R$10.000 de você. Então, assim, se você não configura bem a campanha, pode ser muito desvantajoso, né? Outra desvantagem, pessoal, que o link patrocinado ele acaba se tornando muito caro ao longo do tempo. Então, por exemplo, é caro porque a cada dia que passa vai entrando novos concorrentes. E o link patrocinado ele é um leilão. Quem pagar mais, naturalmente, vai melhorando a posição. Então, a cada dia que passa, o seu clique ele acaba se tornando cada vez mais caro. Então não tem jeito. Hoje o clique custa, sei lá, R$1. No mês que vem está custando R$1,50. E na medida que vai passando os meses, vai sendo R$2, R$3. Então assim, não tem jeito. Para você se manter lá nas primeiras posições, você vai ter que pagar forte para continuar competindo lá no leilão. E outra, pessoal, muitas vezes, se você não segmenta bem a sua campanha e não direciona bem as palavras-chave, você vai começar a receber leads muito fora de foco. E muitas vezes, você nem às vezes recebe lead. Às vezes o internauta faz uma consulta no Google e o seu anúncio apareceu para determinada palavra-chave, só que não é um produto que você vende, mas às vezes você está pagando aquela palavra-chave porque ela é relacionada ao seu produto. O usuário clica, vai para o teu site, se ele não encontrou aquilo que ele buscava, ele volta então
praticamente aí um lead fora de foco, né? Bom, um outro detalhe também, uma desvantagem que eu vejo é que o link patrocinado é limitado a visitas. Então, exemplo, se você colocou de crédito lá no Google lá, apenas R$1.000 e naturalmente você está pagando lá R$1 pelo clique, se você teve os 1.000 cliques, naturalmente a sua campanha vai sair do ar. Não tem jeito. Os resultados aqui vão ficar por muito pouco tempo. Um outro detalhe, o link patrocinado só é clicado por 12% dos usuários, né? Então esse é um fator que você tem que levar em consideração também. Não tem jeito, o link patrocinado hoje, se você pegar os 10% mais clicado em cima e os 2% mais clicado do lado direito, que dá 12%, então você vai estar atingindo aí praticamente 12% do seu público, né? Um outro detalhe, pessoal, conversão. Bom, não tem jeito, a campanha mal configurada no Google, ela gera baixíssima conversão. Muitas vezes você tem muitos cliques no seu site, mas não gera conversão. E um outro detalhe, pessoal, que é o seguinte, o link patrocinado, o seu próprio concorrente ele pode clicar. Então, se o seu segmento é um segmento bastante concorrido e a palavra-chave é caro, o seu concorrente ele sabe disso. Então ele mesmo pode ir lá fazer uma pesquisa e clicar nos seus anúncios, né, naturalmente, para você acabar os teus créditos mais rápido. E aí, naturalmente, a sua campanha vai sair do ar. Agora, pessoal, as vantagens da busca orgânica que eu vejo na minha visão. Bom, não tem jeito. A busca orgânica, pessoal, uma vez que você fez um trabalho lá e você começou a aparecer, os resultados são efetivos e duradouros. Então, assim, uma vez que você está aparecendo na primeira página do Google e você está dentro dos 200 parâmetros do Google, não tem jeito. O seu resultado ali vai ficar ali por muito mais tempo ali nas primeiras posições. Uma outra vantagem, pessoal, é que assim, a busca orgânica ela não tem limite de palavra-chave. Então você aparece para N variações, enquanto que no link patrocinado você paga por palavra-chave. Já na busca orgânica não. Se o usuário digitou a palavra-chave com um plural ou no singular, com acento ou sem acento, se você otimizou bem a sua página, naturalmente você vai aparecer aí para todas essas variações. Uma outra vantagem extremamente importante, bom, não tem limite de tráfego. Então, se você tiver 100 visitas num dia ou 1 milhão de visitas num dia, você não vai pagar nada para o Google, né? A visita, ela vem da busca orgânica, ela é natural. Então, é uma visita aí gratuita, né? E também, pessoal, não tem limite de tempo. Simplesmente se o trabalho de posicionamento foi muito bem desenvolvido no site, então você vai aparecer aí na primeira página do Google, enquanto não aparecer um outro site que esteja acima, né, os 100% dentro dos parâmetros do Google, né, melhor que o teu site. Então, enquanto não aparecer outro, não tem jeito, você vai continuar lá ficando nas primeiras posições. Bom, é 88% mais clicado pelos usuários, né, a gente viu lá que 12% clica em links patrocinados, 88% clicam na busca orgânica. Bom, alta conversão. Esse é um item importante. Hoje a busca orgânica, pessoal, ela gera alta conversão porque a primeira página do Google são de resultados extremamente segmentados, né? Resultados extremamente relevantes. Então a busca orgânica ela gera alta conversão aí, né? Outras, os resultados são por mérito, por confiança. Então, por exemplo, o usuário quando ele clica na busca orgânica e acessa o teu site, ele sabe que ele clicou no resultado confiável, né? Então, por isso que gera até mais conversão aí também. Bom, não tem jeito, pessoal. Uma vez que você está na primeira página do Google, você está na maior vitrine de vendas do Brasil. Então, pessoal, não tem jeito. Você acaba se tornando referência no Brasil para o teu segmento. Se toda vez que um usuário faz uma consulta pelos seus produtos e serviços e você está na primeira página do Google, então, meu amigo, você se tornou referência para aquele segmento. Então, não tem jeito. O usuário sempre vai lembrar de você. Bom, desvantagens, pessoal. Uma das principais desvantagens que eu vejo hoje na busca orgânica é a questão de tempo. Porque os resultados, pessoal, não é da noite para o dia. Geralmente os resultados aí é de médio a longo prazo, né? Pode demorar aí semanas, às vezes meses ou até anos para você aparecer. Vai depender do tipo de palavra-chave que você vai trabalhar na sua campanha. A gente vai ver um pouquinho lá na frente. Mas essa é a principal desvantagem da busca orgânica. Uma outra desvantagem também, pessoal, que assim, a busca orgânica,
Não tem jeito. Para se você se manter lá nas primeiras posições do Google, você tem que ter um constante monitoramento do teu site. Ou seja, o Google ele tem mais de 500 aperfeiçoamentos por ano no algoritmo dele. Então, na medida que o Google atualiza, não tem jeito, o teu site tem que acompanhar essas mudanças. Ou seja, o teu site tem que estar dentro desses 200 parâmetros cada vez mais sendo atualizado, né, para você se manter sempre lá em cima. Agora, pessoal, vou falar para vocês um pouquinho dos 3 pilares do Google, né? Então, hoje o Google ele tem mais de 200 parâmetros que ele avalia para poder classificar um site. Esses 200 parâmetros hoje, pessoal, eles podem ser desenvolvidos em tecnologia. O que é a tecnologia? A tecnologia é a estrutura do teu site, ou seja, em qual linguagem, qual plataforma que hoje sustenta o teu site, né? Conteúdo, ou seja, qual que é o tipo de informação que você está colocando no teu site, como que você está organizando. E a popularidade. O que é a popularidade, pessoal? Popularidade é o quanto o teu site é popular na internet. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, primeiramente, vamos falar aqui de plataforma. Plataforma, pessoal, todo site que você navega hoje na internet, ele tem uma estrutura por trás, né? Então hoje, quando você acessa um site, você acessa naturalmente essa parte aqui do site. Você só consegue ver o visual dele. Agora, se você clicar com o botão direito em qualquer site e clicar em exibir código-fonte, o navegador ele vai abrir uma aba exatamente com o código-fonte que gerou essa página aqui para você. Então, por exemplo, aqui tem toda a estrutura que os mecanismos de busca, as aranhas, né, dos motores de buscas, varrem na internet e ele lê exatamente isso daqui. E hoje, pessoal, o algoritmo do Google já está tão inteligente que ele, ao mesmo tempo que ele está lendo toda a estrutura do código-fonte do teu site, ele também lê a parte visual. Então, ou seja, ele consegue hoje coincidir cada informação do teu site. Então, quando a gente fala de estrutura do site, a gente fala toda a parte de estrutura, organização do seu código-fonte, ou seja, indentação do código, as tags que você coloca, o que você diferencia para o usuário, o que você diferencia por mecanismo de busca. Então, tem toda essa organização aqui no seu código-fonte. A parte de tags e microformats, né, que hoje a gente chama de microdados, né? Hoje o Google, para ele entender a estrutura visual do teu site, tem uma série de tags que você coloca no seu código-fonte, que você consegue falar para o Google que isso aqui é o logo do teu site, que isso aqui é um menuzinho, que isso aqui é um banner, isso aqui é um conteúdo, isso aqui é uma imagem. Então tem uma série de microdados que é utilizado aí para o Google poder fazer essa leitura e entender o teu site. Atualização do HTML. Hoje, pessoal, a gente já está na versão 5 do HTML. Então, ou seja, é um HTML mais fácil de entender, é um HTML mais dinâmico. Tem várias tags hoje que o Google utiliza para poder ler o seu conteúdo e tentar entender. Então, é importante o seu site hoje estar atualizado nessa nova estrutura de HTML. Velocidade. Qual que é a velocidade que o Google conseguiu ler a tua página e qual que é a velocidade que o teu site demorou para carregar as informações para o usuário. Então tudo isso o Google lê também. Inclusive, a questão de velocidade é um dos parâmetros mais importantes hoje nessa parte de posicionamento. Porque hoje o Google não tem jeito, ele quer mostrar informação rápida para o usuário. E assim, se o seu site demora muito para carregar e apresentar as informações para ele, muitas vezes as aranhas do Google até abandonam o teu site, porque está demorando muito para carregar. Navegabilidade. Por exemplo, o usuário, quando acessa o teu site, pessoal, ele fica perdido. Então, o Google também consegue verificar isso. Ele costuma verificar o tempo que as pessoas navegam no teu site, o tempo que ele ficou naquela página navegando, os links, se tem um caminho de navegação, se tem menu, se tem links na lateral, ou seja, se você facilita a vida do seu usuário. Então, assim, pessoal, hoje o pouco é muito. Quando o usuário faz uma consulta no Google, clica no resultado e cai no teu site e ele caiu exatamente na página daquilo que ele está buscando, então assim, pessoal, o usuário encontrou a informação daquilo que ele estava procurando. Então naturalmente ele vai atrás do telefone, atrás de informação de contato. Então assim, hoje você tem que facilitar a vida do seu usuário, né? Leitura e coerência. Por exemplo, hoje eu estou falando aqui na minha página sobre acendedor para maçarico. Então, ou seja, quando o Google faz a leitura aqui da sua página, ele vai procurar exatamente se contém palavras-chave ligadas a isso, um sinônimo de coisas relacionadas a isso, imagens. Então tudo isso o Google consegue entender também.
linkagem interna. Então, por exemplo, a linkagem interna, pessoal, cada link dentro do seu site é como se fosse um pilar. Então, ou seja, quanto mais pilares, quanto mais páginas linkando uma para as outras, mais relevância você distribui entre as páginas. Então, pessoal, esses aqui são os principais parâmetros que o Google avalia na questão de plataforma, né? Bom, então vamos falar aqui agora, pessoal, de conteúdo. Bom, hoje, pessoal, conteúdo é rei, não tem jeito. Todos os mecanismos de buscas vasculham a web atrás de novas informações. E o Google não é diferente, pessoal. O Google é o principal mecanismo de busca que mais dá importância aos conteúdos, né? Então hoje, pessoal, se a gente for falar de conteúdo, o que quer dizer conteúdo? O que é composto por isso, né? Bom, o conteúdo hoje, ele é textos, imagens, vídeos, slides, PDFs, arquivos de áudio, ou seja, toda informação que você coloca hoje na sua página, pessoal, tudo isso é conteúdo para o Google, porque quando os robôs do Google acessam o teu site, as tuas páginas e leem, faz a leitura, ele sai indexando cada informação. Ele indexa o conteúdo, indexa aqui os banners, indexa aqui os PDFs, indexa aqui os textos, né? E é exatamente tudo isso daqui que ele vai ler para poder tentar entender o que a sua página está falando, né? Então aqui a gente tem o título, que a gente chama de H1, tem aqui o caminho de navegação, as imagens. Então tudo isso é extremamente importante para ele. E quando a gente fala de um conteúdo em MPI, um conteúdo otimizado, a gente está falando do que? Da repetição. Então, por exemplo, se eu estou falando aqui de acendedor para maçarico, durante meu conteúdo eu tenho que estar falando sobre isso. Por exemplo, olha só que interessante, a gente pega até o conteúdo aqui, ó, acendedor para maçarico. Primeiramente, você sabe qual o material é fabricado o acendedor para maçarico? O acendedor para maçarico possui toda a estrutura com fabricação em aço totalmente resistente. Então, ou seja, você vê que aqui na página do site está falando sobre acendedor para maçarico. Então, o Google, quando começa a fazer a leitura, ele pega essa palavra aqui, acendedor e maçarico, e vê quantas vezes ela está composta aqui na página, né? Então, até algumas dicas. Hoje, o conteúdo importante para o Google é um conteúdo que tem no mínimo aí, pessoal, cerca de 350 palavras, né? E olha que interessante, um conteúdo com 350 palavras, ele tem que repetir a palavra-chave principal cerca de 7 a 10 vezes. Ou seja, na medida que você vai descrevendo o produto, a palavra-chave tem que aparecer ali ao longo do seu conteúdo, né? E na medida que ela aparece, toda vez que ela aparecer, você coloca ela em negrito, né? Porque o Google, ele também, quando ele está lendo o conteúdo, ele vê quais as palavras-chave contêm os negritos, as tags de marcação, né? O H1, o H2, né? Então, tudo isso aqui ele leva em consideração. Então, o conteúdo hoje, pessoal, é extremamente importante, né? E até algumas dicas. É interessante você criar um conteúdo para cada produto do teu site. Ou seja, para cada página do teu site tem que ter um conteúdo falando exatamente sobre aquela página. Então olha só, aqui eu estou falando de acendedor para maçarico, que é o título da página. Você vê que a URL aqui da página é acendedor maçarico, né? O título da página, que é o título que aparece lá para o Google e para o usuário, é acendedor para maçarico. Então tudo isso, pessoal, é importante aí na leitura do Google. E o terceiro pilar aqui, pessoal, importante para o Google, é a questão de popularidade. Bom, um dos principais algoritmos criados pelo Google, pessoal, foi o PageRank. O PageRank nada mais é, pessoal, do que um algoritmo que ele conta a quantidade de links que aponta para o teu site. Então, ou seja, hoje cada link na internet que linka para o teu site conta como se fosse um voto. Ou seja, quanto mais votos, mais relevância eu estou ganhando para o meu site. Então, olha só que interessante. Eu trouxe até uma imagem aqui para ilustrar bem esse exemplo. Vamos supor que cada bolinha dessas aqui é um site. Então, olha só que interessante. O site azul aqui, os sites em verde, todos eles estão linkando para ele. Então, ou seja, olha o tamanho dele. Então, é um site aqui relevante. Agora, olha o tamanho do amarelo. Por que o amarelo é o maior de todos? Ou seja, por que o amarelo é o mais relevante? Ele é o mais relevante, pessoal, porque quase todo mundo linka para ele, né? E olha só o tamanho da vermelha. É quase igual ao tamanho da azul. E ela recebe apenas um voto, ou seja, um link. Só que ela ficou relevante porque ela está recebendo um link de um site que é extremamente relevante. Por exemplo,
Por exemplo, imagina que o UOL está linkando aqui para o teu site, ou seja, um site de alto conteúdo, com bastante relevância, que recebe bastantes referências. Então, ou seja, o site que está linkando para você é um site extremamente relevante. Isso também acontece, pessoal, com sites que é do mesmo segmento. Então, para o Google, não interessa só a quantidade de links que apontam para você, mas sim a qualidade desses links. Então, um exemplo, se o meu site é um site industrial, que fala sobre motores elétricos, então eu tenho que linkar com sites que falam sobre motores elétricos, com coisas relacionadas a esse tipo. Não adianta nada eu ser um site de motor elétrico e receber links de sites que falam sobre times de futebol, torcida, ou seja, não tem nada a ver com o meu segmento. Então, quando você recebe um voto de um site que fala do mesmo segmento, então naturalmente você recebe uma relevância muito grande, e isso ajuda a ter a confiabilidade aí e ter mais relevância para o Google, né? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre como escolher as melhores palavras-chave para o seu site. Essa aqui, pessoal, é uma das etapas mais importantes, né, no desenvolvimento da estratégia de marketing digital. Não adianta, pessoal. Um dos erros básicos que eu vejo que os empresários cometem, por exemplo, eu quero trabalhar com palavras-chave genéricas. O que é palavra-chave genérica, pessoal? Palavras-chave genéricas são palavras compostas por um único termo. Um exemplo, calçados. Calçados é uma palavra composta por um único termo. Não adianta nada você concentrar tempo e energia em querer aparecer por uma palavra-chave dessa no Google, porque quanto mais genérico é a palavra-chave, mais baixa vai ser a sua conversão. Por que disso, pessoal? Porque um usuário que quer um calçado, ele não vai digitar simplesmente no Google a palavra-chave calçados. Ou seja, se eu quero comprar um tênis, eu vou digitar a marca, o modelo, o tamanho, a cor. Ou seja, o usuário, quando faz uma consulta na internet, ele costuma especificar exatamente a busca dele. Então, não tem jeito. Se você quiser trabalhar uma campanha para aparecer com a palavra-chave calçados, você vai demorar anos aqui para aparecer. Isso se aparecer ainda, porque é extremamente concorrido, né? Palavras-chave, por exemplo, que a gente chama aqui de compostas, por exemplo, indústria de calçados. Ou seja, você já especificou um pouco mais, indústria de calçados, né? Palavras-chave compostas, pessoal, geralmente demora aí em torno de meses para poder aparecer no Google, né? Agora, o grande segredo mesmo é trabalhar com palavras-chave específicas, ou seja, para termos compostos aí de 2 a 3 palavras-chave, né? Indústria, calçados em São Paulo. Então, ou seja, palavras-chave como essa, a gente costuma chamar de cauda longa. O que é cauda longa, pessoal? Cauda longa são palavras-chave específicas. Palavras-chave como essas trazem alta conversão. E outra, pessoal, palavras-chave cauda longa costuma aparecer aí em semanas. Por quê? Porque quando você trabalha com um termo específico, é muito mais fácil de você aparecer no Google. A concorrência é menor. Então, se você cria uma página falando sobre indústria de calçados em São Paulo, naturalmente, pessoal, você faz um conteúdo para aquilo, é muito mais fácil para você aparecer, né? E é muito mais rápido. Então, você vai conseguir ter uma conversão muito mais rápida, né? E vai economizar aí tempo, né? Vai ter alta conversão e naturalmente vai conseguir aumentar o seu faturamento. Vai ter muito mais resultados, né? Aqui agora eu queria apresentar para vocês uma ferramenta de análise do teu site. Hoje na internet existe uma ferramenta que é o W3C, que ele avalia a qualidade do teu site. Assim como hoje nas indústrias, o ISO 9000 avalia a qualidade da indústria, né, dos produtos e serviços, hoje nós temos na internet o W3C que avalia a qualidade do teu site. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que um feijão com arroz para o Google. Ele avalia se a estrutura do teu site realmente está adequada à leitura do Google, né? Então, hoje, quando você coloca o teu site aqui e dá um checar, se o teu site estiver legal, estiver dentro dos principais parâmetros do HTML para o Google, vai aparecer uma mensagem verdinha aqui para você. Este documento foi checado com sucesso, né? Agora, caso o seu site tenha erros, aí não tem jeito. A ferramenta já vai listar para você aqui os principais erros, quantos perigos, né? E geralmente quando você desce a página, ele automaticamente já traz aqui todos os resultados falando quais foram os erros que ele encontrou. Então é extremamente importante, pessoal, você estar dentro dos principais parâmetros aqui do HTML, porque isso aqui é um feijão com arroz, né? Então
Esse é o parâmetro básico aí para o Google, né? Bom, agora eu vou falar aqui, pessoal, para a gente poder finalizar, sobre MPI. O que é MPI? A maioria dos empresários, quando querem fazer um trabalho de posicionamento no Google, eles não sabem por onde começar, não sabem quem procurar, não sabem como funciona e praticamente nem tem ideia de como funciona esse tipo de serviço, né? E hoje o posicionamento nos buscadores, pessoal, demanda um certo tempo. Por isso que hoje eu recomendo você ter uma agência aí que faz esse trabalho para você. Então, se você quer fazer esse tipo de trabalho na sua empresa, no teu site, eu aconselho você contratar aí uma agência que trabalha com MPI, Marketing de Posicionamento na Internet. Isso nada mais é, pessoal, do que estratégias implementadas no teu site com o objetivo de posicionar as suas principais palavras-chave com seus produtos e serviços nos principais mecanismos de busca, né, como o Google, Bing, o Yahoo, o MSN, o UOL, todos os outros eles, né? Então, na medida, pessoal, que você vai fazendo um trabalho no teu site e vai aparecendo nas primeiras posições do Google, né? E hoje, pessoal, assim, quando você faz um trabalho de posicionamento no Google, automaticamente você já está fazendo um trabalho para os outros mecanismos de buscas, porque hoje o Yahoo, o Bing, os outros principais motores de buscas utilizam quase que os mesmos critérios que o Google, né? Então, você fez um trabalho focado no Google, praticamente automaticamente já está fazendo trabalho para os outros mecanismos também. Então, não tem jeito, pessoal, você tem que concentrar tempo e energia no seu negócio. E interessante contratar uma empresa para fazer esse tipo de serviço para você, porque o trabalho de posicionamento no Google exige constante monitoramento. E outra, o Google ele está sempre em atualização. E se você for parar a sua empresa hoje para tentar ficar acompanhando o que o Google atualizou para você atualizar no teu site, você acaba não cuidando do seu negócio. Então é interessante você contratar uma agência que é focada, especializada em marketing de posicionamento na internet, que com certeza você vai ter aí muito mais resultado, né? Então é isso, pessoal. Então é isso, pessoal. É esse o tema que eu tinha para passar para vocês aqui hoje. Mais uma vez eu quero agradecer por você ter acompanhado toda essa palestra. Espero que tenha ajudado e agregado aí nas suas ações de marketing. Então, hoje não tem como a gente começar a fazer um trabalho pela internet sem falar no Google. Hoje o Google é a base, né? Então, espero que tenham gostado da palestra. Mais uma vez eu quero agradecer ao Zé Paulo pela oportunidade de estar palestrando aqui no Congresso. Obrigado, Zé Paulo, por esse convite. Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, eu estou à disposição. Pode mandar um e-mail para mim para romario@doutoresdaweb.com.br. Eu vou estar esperando aqui ansiosamente para poder responder aí todas as suas dúvidas, tá? Então, obrigado, pessoal. Até a próxima. Muito sucesso.